Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula de matemática. Dando continuidade ao estudo da análise combinatória, agora a gente vai estudar as combinações e os arranjos. Vamos lá? Bom estudo a todos! Bom pessoal, na última aula a gente estudou os problemas de permutação. Quais eram os problemas de permutação? Ele tinha duas características básicas. A primeira era a seguinte: todos os elementos são utilizados em cada solução. Por exemplo, se você tem N elementos a serem escolhidos, você vai formar grupamentos utilizando todos esses N elementos. Além disso, a ordem com que os elementos são apresentados, isso faz diferença, porque trocando a ordem você gera uma solução nova. Bem, gente, agora a gente vai ver outros dois tipos de problemas, tá? Combinação e arranjo. Arranjo, na verdade, a gente já resolve por PFC, mas a gente vai ver como classificar isso, vai ver uma formulinha também para o arranjo, mas você pode continuar fazendo por PFC se quiser, tá? Então, esses dois tipos diferentes de problema que a gente vai ver, combinação e arranjo, ambos não utilizam todos os objetos, tá? Então, a gente não vai utilizar todos os objetos. Por exemplo, tenho 10 elementos, mas só vou escolher 3. Ou tenho 8 elementos, só vou escolher 7. Tudo bem? Você tem N elementos, mas as suas soluções vão ter um número menor que N de elementos. Então, se você não utiliza todo mundo, não é permutação. Vai ser combinação ou arranjo. Bem, e a ordem que os objetos são arrumados podem ou não fazer diferença. E é isso que vai diferenciar a combinação do arranjo. Vamos começar vendo a definição e depois a gente explica com um exemplo. Bem, arranjos são agrupamentos formados com P elementos escolhidos num conjunto de N elementos, com P menor que N, onde a ordem dos elementos altera o resultado. Ou seja, quando você troca a ordem dos elementos, você tem uma solução nova. Tudo bem? A combinação, gente, também são agrupamentos formados com P elementos escolhidos num conjunto de N elementos, sendo N maior que o P, mas agora a ordem dos elementos não altera o resultado, tá? Por exemplo, quando você troca os elementos, você não gera uma solução nova. Bem, aqui para o arranjo, eu dei o exemplo aqui dos números formados com os algarismos 1 e 2, que pode ter o 1, 2, que é o 12, ou o 2, 1, que é o 21. Então, o número 12 é diferente do 21, gente. Então, a ordem aqui fez diferença, fez uma solução nova, tá? Gente, exemplificando agora com um caso parecido, só que sendo uma combinação, poderíamos falar de conjuntos. O conjunto com os elementos 1, 2, ou se você trocasse a ordem, o conjunto 2, 1. Gente, esses dois conjuntos são iguais, tá? Então, trocar a ordem dos elementos não forneceu uma solução nova. Isso vai ser a combinação. Bem, ambos, tanto o arranjo quanto as combinações, podem ser simples ou com repetição. Vamos começar vendo um exemplo, ó. Com os algarismos 3, 5, 8 e 9, vamos formar todos os números possíveis de dois algarismos distintos. E o item B, a gente vai determinar todos os subconjuntos de dois elementos desse conjunto aqui, com os mesmos números, 3, 5, 8 e 9. Então, vamos lá. Primeiro a letra A. Com os algarismos 3 e 5, tem o número 35 e o 53, que são diferentes. Com 3 e 8, eu tenho 38 e 83, que são diferentes. E aí, eu fiz isso para todos eles, tá? 3 e 9, 39 e 93, 5 e 8, 58 e 85, 5 e 9, 59 e 95, 8 e 9, 89 e 98. Então, aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 soluções, 12 números distintos. Bem, como a ordem dos algarismos apresentados gerou uma solução nova, ou seja, quando a gente trocou a ordem, a gente teve uma solução nova, isso é um caso de arranjo, tá? Então, eu tinha 4 elementos que eu só fui escolhendo de 2 em 2. Cada agrupamento, cada solução só pegou 2 algarismos, tá? Então, por isso que não é permutação. E, além disso, quando eu troco a ordem deles, eu gero uma solução nova. Então, isso é um arranjo. Isso poderia ser resolvido por PFC ou pela fórmula de arranjo que a gente vai ver já já. Bem, vamos resolver agora a letra B, que é determinar os subconjuntos de dois elementos desse conjunto aí. Então, novamente, eu tenho n igual a 4, eu não vou utilizar os 4 elementos. Em cada solução, eu só vou utilizar 2. Então, não é permutação, tá? Vamos ver por que isso vai ser uma combinação. Olha só.
Com os algarismos 3 e 5, eu tenho o conjunto com os números 3 e 5. Se eu trocar a ordem ali e escrever 5 e 3, eu não gero uma solução nova. Então, só tenho essa solução com esses dois. E aí, com 3 e 8, eu vou ter essa solução. Com 3 e 9, eu vou ter esse conjunto. Com 5 e 8, eu vou ter esse. Com 5 e 9, eu vou ter esse. Com 8 e 9, eu vou ter esse. Em cada um deles, se você trocar a ordem, você não gera uma solução nova. Então, aqui a gente teve apenas 6 soluções. Gente, então, como aqui a troca da ordem não gerou uma solução nova, é um caso de combinação, tá? Simples, porque não tem nenhum elemento sendo repetido. Então, vamos lá, vamos ver as fórmulas e vamos testar no exercício anterior. Arranjo simples, não ocorre repetição de qualquer elemento em cada grupo de P elementos. A fórmula, gente, que a gente chama de AS de N elementos tomados P a P, é assim que a gente lê isso, arranjo de N, P a P, é N fatorial sobre N menos P fatorial. Gente, você pode utilizar essa fórmula, ou você poderia fazer o raciocínio de PFC. Para arranjo, para combinação, não pode fazer PFC, tá? Daria certo também. Então, olha só, vamos voltar nesse exemplo aqui e vamos aplicar essa fórmula agora. A gente tem N igual a 4 e P igual a 2, tá? Então, substituindo nessa fórmula, vai ficar em cima N fatorial, que é 4 fatorial, e o P é 2, sobre N menos P. 4 menos 2 dá 2 fatorial. Desenvolvendo isso, vai ficar 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 em cima, que dá 24, dividido por 2. 24 dividido por 2 é 12. Realmente, aqui a gente contou 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 soluções. Então, aquela fórmula serviu. Como que a gente poderia fazer por PFC? Bem, tenho N igual a 4. 4 números que eu posso escolher. Eu tenho que preencher 2 casas, tá? Então, os algarismos são distintos. De quantas formas distintas eu posso escolher o primeiro, gente? 4 formas distintas, porque eu tenho 4 números. E a segunda casa, já que eu não posso repetir e já usei 1 na primeira, a segunda casa eu tenho 3 números para escolher. 4 vezes 3 dá 12. Deu o mesmo resultado. Pode sempre fazer assim? Pode. Arranjo, você sempre pode resolver por PFC. Combinação que não. Tudo bem? Bem, vamos ver mais um exemplo de arranjo antes da gente falar de combinação. Um cofre possui um disco marcado com esses dígitos, ó, todos os dígitos de 0 até 9. De 0 até 9, o nosso N é 10. O segredo do cofre é marcado por uma sequência de 3 dígitos. Então, eu tenho N igual a 10, mas eu só vou escolher 3. Então, não é permutação. Seria permutação se você usasse todos os 10 elementos. Se não é permutação, ou vai ser arranjo ou vai ser combinação, tá? Como é que a gente define se é arranjo ou combinação? Pela ordem. Se você trocar a ordem e gerar uma solução nova, é o arranjo. Se trocar a ordem e não gerar uma solução nova, é a combinação. Então, nesse problema, ó, o segredo do cofre é marcado por uma sequência de 3 dígitos. A gente sabe, gente, que a senha 1, 2, 3, por exemplo, é diferente da senha 3, 2, 1. Então, a ordem importa, tá? Então, eu tenho 10 elementos que eu só vou escolher 3 e a troca da posição gera uma solução nova. Então, isso é um arranjo, tá? A pergunta é, se uma pessoa tentar abrir o cofre, quantas tentativas deverá fazer no máximo para conseguir abri-lo? Então, qual é o total de tentativas? Qual é o total de combinações de senha que existem nesse problema? Bem, isso vai ser um caso de arranjo, eu já expliquei, né, que a senha 3, 2, 1 é diferente da 1, 2, 3 e assim sucessivamente. Então, o que a gente precisa? Do N, que é 10, e saber que a gente está agrupando de 3 em 3. Então, isso é um arranjo simples de N 3 a 3. E aí a gente joga na fórmula, que é N fatorial em cima, então fica 10 fatorial em cima, embaixo fica 10 menos 3 fatorial. E aí eu vou abrir o 10 fatorial até o 7 fatorial, porque embaixo 10 menos 3 dá 7, né? Então embaixo eu tenho 7 fatorial. Cancelei esse 7 com esse 7 e aí eu fiz essa conta. 10 vezes 9 vezes 8, que dá 720 tentativas. Bem, poderia fazer isso por PFC? Poderia. Como é que a gente ia fazer? Bem, a gente tem 3 casinhas para preencher. A primeira delas, eu tenho 10 números para escolher. Na segunda, eu tenho 9 números, porque eu não posso repetir quem já foi escolhido. E na terceira, eu tenho 8 números. Então, multiplicando isso também vai dar 720. Gente, está vendo aqui que essa conta que sobrou depois desse cancelamento, exatamente essa conta que aparece aqui no PFC? Isso vai acontecer sempre.
tá? Porque a gente está cancelando justamente N menos P. São as casas que não existem aqui para continuar com essa multiplicação, tá? Mas cada um resolve do jeito que quiser. Se classificou como arranjo, pode fazer pela fórmula ou pode fazer por PFC. Tanto faz. Gente, e olha só. Aqui está escrito 3 dígitos distintos, tá? Por isso que a gente fez dessa forma. Se não falasse distinto, se pudesse repetir, como é que ficaria isso? Vamos lá pelo PFC. Você teria 3 casinhas para escolher entre 10 números, podendo repetir. Então, seria 10 possibilidades para esse, vezes 10 possibilidades para esse, vezes 10 possibilidades para esse, que dá 1000 possibilidades de senha, tá? E aí, gente, fica fácil ver que o nosso arranjo, podendo repetir elementos, essa fórmula aqui, ela ia funcionar. Ó. Aqui ficaria 10, que é o N, elevado a P. O P é 3, porque foi 10 vezes 10 vezes 10, 3 vezes. Isso é a mesma coisa que 10 elevado a 3. Então, uma formulinha para o arranjo com repetição de NP a P simplesmente é N elevado a P. Precisa decorar isso? Não precisa, você pode fazer esse raciocínio do PFC. Tudo bem? Vamos definir agora a combinação. Quer dizer, definir a gente já definiu, né? Vamos lembrar que são agrupamentos formados com P elementos escolhidos num conjunto com N elementos, sendo N maior que P, onde a ordem dos elementos não altera o resultado. Então, aqui, de novo, só para relembrar, o conjunto com os elementos AB, ele é igual ao conjunto com os elementos BA. Tá? Então, essa troca não gerou uma solução nova. Fórmula da combinação simples é essa daqui. Combinação de N, P a P. Gente, é parecida. Lá no arranjo, em cima era igual, era N fatorial, e essa parte aqui de baixo era N menos P fatorial, tá? O que muda na combinação é que, além disso, você ainda vai multiplicar embaixo por P fatorial. Então, combinação de N, P a P é N fatorial sobre N menos P fatorial vezes P fatorial. Pode ser usada essa notação. Pode ser usada essa notação para indicar a combinação de N elementos tomados P a P, ou ainda poderia ter essa notação aqui, combinação de N, P a P. Alguns livros indicam assim. Aqui está o contrário, tá? Essa ordem da multiplicação, isso não faz a menor diferença. A ordem dos fatores não altera o produto. Tudo bem? Então, voltando lá ao problema inicial, que era determinar todos os subconjuntos de 2 elementos, escolhendo nesse conjunto aqui, a gente iniciou a aula listando. Poderia ser um problema muito maior, ninguém vai ficar listando agora. Classificou o problema, resolve pela fórmula ou pelo raciocínio que você já conhece para aquele tipo de problema. Então, vamos lá. Tenho 4 elementos, só vou escolher 2, vou combinar de 2 em 2. E a ordem, tá, dos elementos não vai alterar o meu resultado, porque eu estou falando de conjunto. O conjunto com os elementos 3 e 5 é igualzinho ao conjunto com os elementos 5 e 3. Tá? Então, não gera uma solução nova trocar essa ordem. Então, isso é combinação. Então, eu vou aplicar a fórmula agora de combinação de 4 elementos tomados 2 a 2, que vai ficar N fatorial em cima sobre N menos P fatorial, 4 menos 2 fatorial, vezes o P fatorial. Essa é a fórmula da combinação. Tá? Gente, calculando isso aqui e simplificando, vai dar 6. Tá? Essa resposta é 6. E esse problema, só para lembrar, é esse aqui, ó, que a gente está fazendo. É esse aqui, essa letra B, que a gente listou e encontrou 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos. Tá? Então, realmente, a fórmula funcionou. Se esse problema fosse muito maior, você não ia resolver ele listando. Você ia resolver ele só fazendo aquela fórmula. Mesmo sendo pequeno, fazer com a fórmula também fica mais rápido do que listar todo mundo, até porque você poderia esquecer alguém. Então, aqui é mais seguro. Bem, estávamos aqui, né? Vamos ver um outro exemplo, gente. Em uma obra, havia 3 vagas para pedreiro. 5 candidatos se apresentaram para preencher as vagas. Gente, então meu N é 5 e eu só vou escolher 3, porque eu só tenho 3 vagas. De quantas formas o encarregado da obra pode escolher os 3 que ele precisa? Então, ele tem 5 opções e ele vai escolher 3. Então, não é uma permutação, tá? Então, se não é permutação, a gente já sabe que ou é arranjo ou é combinação. Bem, vamos lá. Se ele escolheu João, Joaquim, José, ou se ele escolheu José, Joaquim, João, só trocando a ordem desses nomes, isso gera uma solução nova? Não gera, né? São os três iguais.
Gente, veja bem, se essa seleção fosse para vagas determinadas, por exemplo, um vai ser mestre de obras, o outro vai ser ajudante 1 e o outro vai ser o pedreiro, tá? Se fosse nomeado assim, a ordem ia fazer diferença, tá? Porque trocar a ordem aí dos nomes, um ia deixar de ser pedreiro para ser ajudante e outro para ser mestre de obra, tá? E aí seria arranjo. Mas do jeito que tá aqui, são 3 vagas iguais. Então não faz diferença. A partir do momento que você escolhe 3 nomes, quando você embaralha esses 3 nomes, você não gera uma solução nova. Continua sendo as mesmas 3 opções para a mesma função, tá? Então esse problema é um problema de combinação, tá? Então vamos simplesmente agora pegar n igual a 5 e p igual a 3 e jogar na fórmula da combinação. Então fica a combinação de 5, 3 a 3, que é em cima n fatorial, que é 5 fatorial, sobre 5 menos 3 fatorial, que é o n menos p fatorial, vezes p fatorial. Então fica 5 menos 3 fatorial vezes 3 fatorial. Então isso vai dar 5 fatorial, embaixo fica 5 menos 3 fatorial dá 2 fatorial vezes 3 fatorial. Então, esse 5 de cima, ó, vou abrir até o 3 fatorial, por quê? Porque eu posso cancelar esse com esse. E aí vai dar 5 vezes 4 em cima, dividido por 2, porque 2 fatorial é 2, né? Então, dá 20 sobre 2, 10 maneiras distintas que eu posso escolher 3 candidatos em 5 para preencher 3 vagas. Gente, uma observação aqui, ó, combinação de 5, 3 a 3, a gente acabou de ver, né, que é 5 fatorial em cima sobre 5 menos 3 fatorial, que é 2 fatorial, vezes 3 fatorial. Se você calculasse aqui pela fórmula agora a combinação de 5, 2 a 2, olha quanto é que ia dar isso. 5 fatorial em cima, embaixo, 5 menos 2 fatorial vezes 2 fatorial. Só que 5 menos 2 fatorial dá 3 fatorial. Tá vendo que esse resultado é igual a esse? Só mudou essa ordem aqui dos fatores nesse produto. A ordem dos fatores não altera o produto, tá? Então, combinação de 5, 3 a 3 é igual à combinação de 5, 2 a 2. Gente, sempre que você tiver aqui combinação de 5 P a P, ou melhor, combinação de N P a P, nesse caso meu N é 5 e meu P é 3. E se tiver uma outra combinação que usa o mesmo N e esse novo P for N menos P, ó, 5 menos 3 dá 2. Uma outra forma de ver é somar esses dois P's, ó. 2 mais 3 dá 5. Sempre que acontecer essa igualdade, gente, essas combinações vão ser iguais. Então, a combinação de 5, 3 a 3 é igual à combinação de 5, 2 a 2. Ó, 3 mais 2 deu 5. O N daqui tem que ser igual ao N daqui, tá? Ou você poderia calcular 5 menos 3, ou seja, N menos P, e esse resultado botar aqui, tá? Também vai ser igual. Então, por exemplo, combinação de 9, 7 a 7 é igual à combinação de 9, 2 a 2. Por quê? 9 menos 7 dá 2, esse novo P aqui. Porque isso vai fazer aquele denominador ser igual, tá, gente? Ó, como é que ficaria essa fórmula? Tanto dessa quanto dessa, em cima é 9 fatorial, tá? E embaixo, dessa daqui, vai ter 9 menos 7 fatorial vezes 7 fatorial. 9 menos 7 é 2. Então, ficou embaixo 2 fatorial vezes 7 fatorial. E nessa daqui ficaria 9 menos 2, que vai dar o 7 fatorial, vezes o 2 fatorial. Então, o denominador foi igual, o numerador também, tá? Então, como é que a gente pode ver isso de forma rápida? 7 mais 2 deu o N, que é daqui, e o N que é daqui, que tem que ser igual. Então, essas combinações são iguais. Por exemplo, combinação de 8, 3 a 3 é igual à combinação de 8, 5 a 5. Novamente, o N daqui é igual ao N daqui, e esse P mais esse P deu N. Então, vai ocorrer essa igualdade. Precisa decorar isso, professora? Não. Tá? Não precisa decorar, é só uma observação. Porque às vezes você está num problema que você já calculou, por exemplo, a combinação de 8, 3 a 3, e depois você precisa da combinação de 8, 5 a 5, por exemplo, você poderia já utilizar o mesmo resultado. Não precisaria perder tempo calculando. Ou você está até numa multiplicação e você poderia cancelar uma coisa com a outra. Mas tudo bem. No geral, gente, combinação de N, P a P é igual a combinação de N menos P a P, tá? Então, jogando na fórmula, ó, o que é a combinação de N, P a P? Essa daqui, é direto a fórmula da combinação. O que é a combinação de N e o P sendo N menos P? Em cima ficaria N fatorial, embaixo ficaria esse menos esse fatorial que está aqui, tá? Vezes esse fatorial que está aqui.
Só que N menos N menos P vai ficar N menos N, que vai dar 0, e esse menos menos P vai virar mais P. Então, esse denominador aqui é N menos P fatorial que multiplica P fatorial. É exatamente o que está aqui, tá? Então, aqui seria uma demonstração geral. Também não precisa decorar isso, só quis demonstrar que essas coisas realmente são válidas para qualquer N e qualquer P. Gente, mais um exercício, vamos lá. Uma pequena empresa quer formar um time de futebol e 15 funcionários se inscreveram, dizendo que aceitam jogar em qualquer posição. De quantas formas é possível escolher os 11 jogadores do time? Gente, ninguém está nomeando aqui quem vai ser o goleiro, quem vai ser o atacante. Simplesmente eu quero escolher 11 em 15, tá? Tenho 15 para escolher 11. Então, se eu vou utilizar 11 e não vou utilizar os 15, tá? Já não é permutação. Então, ou vai ser arranjo ou vai ser combinação. A partir do momento que eu escolhi um time com 11 pessoas, gente, embaralhar a ordem das pessoas que eu escolhi vai gerar um time diferente? Não vai, tá? Então, é um caso, novamente, de combinação. Então, a gente vai simplesmente jogar na fórmula da combinação de 15, tomados 11 a 11, tá? O N é 15 e o P é 11. Então, jogando na formulinha, vai ficar 15 fatorial em cima, embaixo. Acho 15 menos 11 fatorial vezes 11 fatorial. Então, isso vai dar 15 fatorial em cima, embaixo eu vou ter aqui 4 fatorial vezes 11 fatorial. E aí, ó, o 15 fatorial eu fui abrindo 15 vezes 14, vezes 13, vezes 12, vezes 11 fatorial. Parei aqui, por quê? Porque eu tenho 11 fatorial aqui embaixo. Então, eu vou cancelar esse com esse, tá? E agora eu vou terminar a conta. Aqui tá feita a conta inteira, você poderia ter aberto 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 e ir cancelando, tá? Se você estiver fazendo a conta sem calculadora, fica mais rápido você abrir e cancelar. Vai ter um monte de gente que você vai conseguir cancelar, tá? Podem pausar o vídeo se quiser e tentar fazer esse cancelamento e verificar que vai dar esse resultado aqui. Gente, outro problema, olha só. 2 problemas aqui, na verdade. Eles são diferentes, tá? Problema número 1. Numa classe, há 12 moças. Quantos times diferentes de 6 moças podemos formar? E o número 2 fala o seguinte, numa classe há 12 moças. De quantos modos podemos dividir a turma em 2 times de vôlei, cada um com 6 moças? Claro, se tem 12, eu quero dividir em 2, cada um deles vai ter 6. Esses problemas parecem iguais, mas são diferentes, tá? Vamos resolver primeiro. Numa classe há 12 moças. Quantos times diferentes de 6 moças podemos formar? Gente, N igual a 12... P igual a 6. Não é permutação porque eu não estou usando todo mundo, tá? A partir do momento que eu escolho um time, eu tenho 6 moças ali. Se eu embaralhar a ordem de escolha delas, eu não vou gerar um time novo, tá? Vai continuar sendo o mesmo time. Então, isso é uma combinação. Então, seria a combinação de 12, 6 a 6, tá? Que é só jogar na fórmula e fazer as contas, vai dar esse número aqui. Pausa o vídeo. E tenta fazer essa conta para vocês já irem treinando essa manipulação de abrir e fazendo os cancelamentos. E ver se realmente vai dar isso, tá? Agora vamos pensar, o mais difícil não é fazer a conta, o mais difícil é a gente poder pensar no raciocínio certo. Se o problema não fosse esse, se fosse o problema número 2, o que tem de diferente? Olha só, numa classe há 12 moças, de quantos modos podemos dividir a turma em 2 times de vôlei? Gente, isso daqui calculou o total de times com 6 moças em cada um, tá? Podendo escolher em 12. Você tem 924 times diferentes, ok? Mas o problema número 2, ele pede para eu dividir a turma. Gente, a partir do momento que você escolhe um time, o segundo já está determinado. E por que o segundo time já está determinado? Porque eu tenho 12 e escolhi 6, sobraram 6. Eu não tenho que contar novamente esse outro time, porque é quem sobrou, tá? Gente, vou fazer uma coisa então. Vou nomear essas moças. Moça A, finge que é a Ana, moça B, Bianca e assim sucessivamente. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, L e N. 12 moças. Só para vocês verem. E escolhi um primeiro time com as moças A, B, C, D, E e F. Gente, o segundo time, a partir do momento que eu escolho esse, eu estou dividindo a turma em 2.
escolher que um time é esse, o segundo já está determinado. São as 6 que sobraram, tá? Então, aquela contagem que a gente fez no item anterior, aqui ela precisa ser dividida por 2, porque lá você está contando todos. Aqui, cada uma solução já tem 2 times daqueles que foram contados, tá? Então, isso daqui é uma solução, ou isso daqui também. Naquela solução, quando você conta esse e depois conta esse, você vai estar, dentro desse problema, você estaria contando 2 vezes a mesma solução, tá? Então, a resposta para esse problema número 2 vai ser combinação de 12, 6 a 6, dividido por 2, tá? A gente já calculou a combinação de 12, 6 a 6, que dá 924, dividido por 2, vai dar 462. Gente, mesmo assim, não, tá confuso, não consegui entender. O que a gente pode fazer? Diminui o problema para a gente poder listar. Vamos fazer isso? Gente, então só para quem não entendeu, para quem entendeu, vamos fixar mais. Eu vou reduzir esse problema para eu conseguir listar ele, tá? Então vamos supor que eu tenha só 4 moças na minha turma e que eu queira formar duplas. Então o exercício 1 era formar duplas. Quantas duplas eu posso formar com 4 moças? E o exercício 2 é o seguinte: como que eu posso dividir essa turma em 2 duplas? Então, no primeiro exercício, eu consigo listar. Então, as duplas, eu vou ter a dupla AB. Vou chamar as moças, tá? Desculpa, de ABCD, Ana, Bianca, Carla e Daniele. Pronto. Então, tem as duplas AB, Ana com Bianca, AC, AD, BC, BD e CD. Só tem essas, gente. Como que eu poderia calcular isso? Combinação de 4, 2 a 2. Que daria 4 fatorial em cima, sobre 4 menos 2 fatorial, vezes 2 fatorial. Daria em cima 4 fatorial é 24, 4 menos 2 fatorial dá 2 fatorial, que é 2, vezes 2, né? Então, 24 sobre 4, que é 6. Então, tá aqui as 6 opções. Tudo bem. E se fosse esse outro problema, ó? Tenho 4 moças, quero dividir essa turma em 2 duplas. Gente, olha só, vou listar todas essas duplas aqui, tá? Só que eu estou dividindo a turma. Quando eu escolho a primeira dupla sendo AB, a segunda dupla, que vai ser a CD, já vai estar determinada. Quando eu escolher a dupla AC, a segunda dupla, que é a BD, já vai estar determinada. Quando eu escolher a dupla AD, a dupla BC, que é quem sobrou, já vai estar determinada, tá? Então, eu não conto todas essas opções aqui, porque elas já repetiram aqui. Então, gente, olha quantas soluções eu tenho. 1, 2, 3, que é exatamente esse número aqui dividido por 2, tá? Porque aqui, nesse caso, o problema com essa lógica, eu tinha que contar todas as duplas. Nesse outro problema, que são bem parecidos, porém não são iguais, ele pede de quantas formas distintas eu posso dividir a turma em 2 duplas, tá? Então, eu não conto as 6, eu conto só essas 3. Porque as outras 3 já estão determinadas a partir do momento que eu escolho cada uma dessas. Tudo bem? Espero que tenha dado para entender. Aqui, pelo menos, a gente conseguiu listar e mostrar que realmente o valor que a gente encontra aqui, a resposta desse aqui, eu não digitei, tá? É 3, que é 6 dividido por 2. Então, por isso que aqui nesse anterior, a gente pegou a combinação de 12, 6 a 6, que a gente já havia calculado, e dividiu por 2. Gente, por que eu quis botar esse problema aqui? Eu quis botar esse problema para vocês ficarem bem atentos, tá? A cada detalhe do enunciado. Então, pode ter problemas que aparentemente a gente vai ficar meio perdido, pode confundir. E aí o que a gente faz? Reduz o problema, tenta pensar num problema menor. Como que eu contaria, como que eu iria solucionar esse problema? E aí depois você estende o seu raciocínio para o caso maior, que foi o que a gente fez agora. Tudo bem? Gente, qualquer dúvida, por favor, escreva nos comentários aqui da aula. Se essa explicação não tivesse ficado clara, registra aqui que a gente fala sobre isso na aula síncrona, tudo bem? Dúvidas sobre o exercício também vocês podem botar aqui nos comentários ou mandar para mim por zap. Gente, bom estudo a todos e fiquem com Deus.